Bom, vamos continuar aí a nossa aula, né? E nós estávamos falando da decadência do artigo 26 do primeiro vídeo, né? Na parte um, nós falamos da decadência, ou seja, quando eu tenho um produto com vício ou um serviço com vício, eu tenho prazo decadencial do artigo 26 para reclamar. 90 dias se produtos duráveis e 30 dias se produtos não duráveis. Isso a gente viu no primeiro vídeo. Agora nós vamos falar das garantias que existem no código. Nós temos a garantia legal e a garantia contratual. Lá no artigo 24 fala o seguinte: a garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. Essa garantia legal, gente, o próprio nome já diz, é a lei que traz. Se é a lei que traz, é uma proteção ao consumidor contra vícios relacionados à adequação do produto. Então, o produto não está adequado, o serviço não está adequado, eu tenho a garantia legal. Essa garantia legal, por ser dada pela lei, ela não precisa vir escrita em lugar nenhum. Eu não preciso ter um termo de garantia. Por quê? Porque eu tenho a lei. A lei já me dá a garantia legal do artigo 24. Então, dessa garantia, está escrito no final dele, vedada a exoneração contratual do fornecedor. O fornecedor não se exime dessa garantia. Ele não pode fazer um contrato com o consumidor e dizendo, eu não te dou essa garantia legal. Por quê? Porque dela ele não pode se eximir. Quem deu essa garantia foi a lei. E o consumidor e o fornecedor não tem como se eximir dela, ok? E também não precisa vir escrita, né? Porque já está escrita aqui na lei, tá certo? Qual que é o prazo dessa garantia legal? O artigo 24, ele foi omisso, ele não trouxe prazo. Então, a doutrina entende que aquele prazo que a gente viu lá no primeiro vídeo, que fala do artigo 26, que fala 30 para produtos não duráveis e 90 para produtos duráveis, produtos ou serviços duráveis, esse é o prazo da garantia legal. Isso é que a doutrina entende, uma vez que não existe prazo no artigo 24. Então, o fornecedor, então o consumidor tem um produto ou um serviço com vício, ele tem uma garantia legal, que já é dada por lei, que não precisa estar escrita em lugar nenhum, e essa garantia é de 90 ou de 30 dias, a depender se o produto ou serviço é durável ou não durável, ok? Tá. Existe também uma garantia dada pelo fornecedor. Essa não é dada pela lei, é dada pelo fornecedor. É a chamada garantia contratual. O próprio nome já diz. Se ela é contratual, ela é feita mediante contrato, certo? Onde que ela tá? Lá no artigo 50. Vamos ler o artigo 50 rapidamente? Segue aí para mim. O artigo 50 fala: a garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Então, gente, a garantia contratual, eu gosto de dizer que ela é um plus, ela é um presente do fornecedor. E onde que ele me dá esse presente? Lá naquele manual do produto, que nas últimas páginas vem escrito termo de garantia. Esta garantia cobre, esta garantia não cobre. Se ela é um plus, um presente dado pelo fornecedor, ele vai me dar o que ele quiser. Então, as condições dessa garantia, as cláusulas dessa garantia, o que ela cobre, o que ela deixa de cobrir, vale o que o fornecedor colocar. Porque é um presente que ele está dando, certo? Agora, o que ela não pode? Ela não pode conflitar com a garantia legal. Se a garantia legal é dada por lei, não pode uma garantia contratual excluir, por exemplo, a garantia legal. Não pode. Ela é complementar, certo?
Então, toda vez que eu compro um produto ou que eu adquiro um serviço, seja ele novo ou seja ele usado, eu tenho a garantia legal dada por lei, artigo 24, cujo prazo está lá no artigo 26, 30 ou 90, se durável ou não durável. Isso é dado por lei, o fornecedor dela não se exime. Mas eu posso ter também uma garantia contratual, que é aquela que o fornecedor me dá, e aí ela tem que vir escrita, porque o artigo 50 fala que ela tem que ser escrita. Ela vem num contrato, e qual que é esse contrato? Esse contrato é o termo de garantia devidamente preenchido que eu recebo na hora que eu compro aquela geladeira de aço escovado que eu falei para vocês. Aí vem lá no manual da geladeira, esta garantia cobre as partes metálicas, não cobre as partes plásticas, cobre, por exemplo, o envio para assistência técnica ou não cobre o envio para assistência técnica. Durante quanto tempo? Qual o prazo da garantia contratual? Poxa, se eu falei que é um presente do fornecedor, que ele me dá se quiser, ele vai me dar o prazo que ele quiser. Então, é uma garantia contratual e ele diz, olha, essa garantia contratual vale por 1 ano, por exemplo, por 6 meses. Lembra daquela televisão que vale até a próxima Copa do Mundo? Ele dá a garantia que ele quiser. É um plus, é um presente, tá? Agora, Deus tem que cumprir, porque a oferta vincula o fornecedor. Ele dá se quiser, mas Deus tem que cumprir, tá? Essa garantia contratual é como é que nós vamos contar o prazo das duas garantias, da legal e da contratual. Como é que a gente conta? Existem discussões doutrinárias, mas o STJ já entendeu que primeiro conta-se a garantia contratual. Do momento que eu retiro o produto da loja, começa a contar a garantia contratual, aquela que vem escrito no termo e que eu tenho que seguir aquilo que está escrito no termo. Imagine que ele me deu uma garantia contratual de 1 ano. Terminada essa garantia contratual, começa-se a contar a garantia legal de 90 dias se o produto for durável ou de 30 se o produto não for durável. Ok? Então, garantia contratual mais garantia legal. Agora, se o vício for oculto, nós já estudamos que a garantia, que o prazo conta-se do momento em que ele ficar evidenciado. Então, eu tenho a garantia contratual, ela começa a contar da entrega do bem ou do serviço. Terminou a garantia contratual, passado aí, por exemplo, 6 meses, apareceu um vício oculto. Começa a contar o prazo de 90 dias, se ele for durável, para eu reclamar. Essa é a maneira de contar as duas garantias. E aí, nós temos uma outra garantia no código, e essa garantia, ela é no código não. Nós temos uma outra garantia que não está no código, e ela é chamada de garantia estendida. O que é a garantia estendida? Na verdade, ela é um seguro de garantia. Por quê? Porque eu pago por ela. Eu compro aquela garantia estendida. Vocês já viram aquela hora que você chega na loja e fala assim, eu quero essa geladeira aqui, qual que é o prazo de garantia dela? Aí ele fala, ela tem 1 ano de garantia. Essa garantia é qual? Contratual. Porque os 90 dias eu sei que ela já tem pela lei. Então, a princípio, ela tem 1 ano dado pelo fornecedor, mais 90 dias dado pela lei. Aí o lojista vira para mim e fala assim, olha, se você quiser aumentar esse prazo de garantia, dá para aumentar. Nós podemos passar ela para 2 anos ou 3 anos. Basta você acrescentar aí, por exemplo, R$50 em cada parcela e nós aumentamos a sua garantia para 2 anos e 3 anos. O que ele está falando? Garantia estendida. Ele está querendo estender a minha garantia, ele está querendo aumentar a minha garantia contratual. E ele faz isso me vendendo um seguro de garantia. Esse seguro de garantia pode ser vendido, ele é legal, não há nada de errado nele, não? Não há nada de errado. O que é errado nesse seguro de garantia? É quando ele é vendido como venda casada, quando acontece uma venda casada para o consumidor. Então imagine, eu vou na loja, compro a geladeira,
o lojista me fala, olha, tem 1 ano de garantia contratual, e eu já sei que ela tem 90 dias de garantia legal, e aí ele não me fala nada se eu quero estender aquele prazo de garantia, mas ele embute ali nas minhas parcelas R$ 50 em cada uma e aumenta meu prazo de garantia para 2 anos. Isso foi uma venda casada, porque não me foi perguntado se eu queria, e isso é proibido pelo código lá nas práticas abusivas que a gente vai ver depois. Tá, mas se ele chegar para mim e oferecer aquela garantia estendida e perguntar, você quer assinar esse contrato de seguro de garantia estendida? E se eu quiser, legal, não há problema. Eu assino em separado, ele aumenta meu prazo de garantia, eu pago por isso, mas eu estou perfeitamente sabendo disso, ok? Então isso aí não há problema. Então a garantia estendida, ela não é ilegal. O que ela não pode é ser vendida sem ser informado para o consumidor, porque vira venda casada, tá bom? Ok. É importante, agora que eu tô lembrando que eu preciso falar, é importante essa garantia estendida? É legal para o consumidor adquirir isso? Muitas discussões sobre isso também, mas o entendimento é o seguinte: como o STJ diz que conta-se primeiro a garantia contratual, depois a garantia legal, e quando nós temos um vício oculto durante a vida útil do produto, porque é importante dizer isso, eu acho que eu não disse isso. Essa garantia, gente, ela dura esses 90 dias durante a vida útil do produto. Então tem que analisar o caso concreto, né? Aquele produto tem aí vida útil de 5 anos, por exemplo, dentro desses 5 anos apareceu um vício oculto, começa a contar os 90 dias da garantia, do prazo da garantia legal. Tá, se essa garantia legal do vício oculto vai começar a contar no momento que surge o vício oculto, a garantia estendida meio que perde o seu sentido, né? Porque eu tenho a contratual, aí depois surgiu um vício oculto, começa a contar a legal, então para que a estendida? Né? Então não teria muita justificativa, mas ela é legal? É. Pode se vender? Pode. Só não pode ser vendida como venda casada. Tranquilo aí, ok? Tudo bem. Tá. No próximo vídeo, eu tô preferindo dividir os assuntos assim por vídeo, né? No próximo vídeo a gente vai falar agora da prescrição em matéria consumerista. Falamos da decadência, terminamos agora com as garantias, que são prazos decadenciais também, e agora nós vamos entrar na prescrição em matéria consumerista, tá? Vou fazer um novo videozinho que é para não ficar cansativo.